Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu acredito que todo mundo aqui sabe, mas na semana passada teve vídeo todos os dias para vocês. E se você perdeu algum, fica tranquilo, porque eu vou deixar aqui embaixo, em um comentário fixado, a listagem com todos os vídeos que eu publiquei na semana passada. Eu trouxe uma semana inteirinha de vídeos para vocês, porque a gente finalmente atingiu a marca de 100 mil inscritos. E eu fiquei muito feliz, deu trabalho, mas foi muito gratificante dar esse presente para vocês. E eu quero fazer outra semana cheia de vídeos logo logo. Mas como eu sei que vai demorar para a gente chegar nos 200 mil inscritos aqui no canal, eu vou propor um desafio para vocês. Eu tô nesse exato momento com 28 mil seguidores no Instagram. Se a gente atingir 50 mil seguidores lá, eu trago mais uma semana de vídeos aqui para vocês. E nem é tão difícil, né, pessoal? Porque a gente é 100 mil aqui no YouTube e lá já tá em 28. Então falta 32 mil. Me ajuda aí, corre lá me seguir. Muitos de vocês me falaram, Bruno, por que você não põe vídeo todo dia? Não só uma semana de vídeos, mas põe vídeo todo dia. E, gente, é muito, muito difícil. Porque os meus roteiros são sempre bem completos. Eu procuro em várias fontes, eu faço várias pesquisas, então demora para ficar pronto um roteiro. E eu sempre tento trazer para vocês casos inéditos. E se eu não trago um caso inédito, se eu trago um caso que já tem no YouTube, pode ter certeza que eu vou trazer no meio ali do caso alguma informação que você ainda não sabe. Então, quando eu publicar algum vídeo de algum caso que você já assistiu, pode assistir de novo porque vai ter alguma novidade. Mas enfim, né, pessoal? Tô muito feliz da gente ter chego aqui nos 100 mil inscritos. Muito obrigado de novo. Eu não canso de agradecer essa semana, eu tô só agradecendo vocês. Mas é isso, muito obrigado e agora sim, bora pro caso de hoje. Louise Woodward nasceu no ano de 1978 na Inglaterra, lá no Reino Unido. Assim como a maioria dos jovens e adolescentes ao redor do mundo, durante toda a sua infância e também adolescência, a Louise consumia muito conteúdo americano, como filmes, séries, videoclipes, músicas e tudo que vocês podem imaginar. Ela ficava maravilhada com o estilo de vida ostensivo que era mostrado nos filmes e séries. Alguns anos depois, em entrevistas fornecidas a noticiários e telejornais, foi relatado que um dos filmes favoritos da Louise era As Patricinhas de Beverly Hills, que é um filme de dezembro de 95, dirigido e roteirizado por Amy Heckerling, e conta a história da adolescente Cher, que é filha de um advogado muito rico e fica o tempo todo fazendo compras e conversando coisas fúteis com as suas amigas. Muito influenciada por conta dessa e outras narrativas igualmente distintas da realidade, o grande sonho da Louise passou a ser o de viver essa cultura americana, de ostentação, luxo e despreocupação. A jovem passou a desejar muito tudo isso, e passou a procurar maneiras de deixar sua cidade e partir de encontro a essa vida aparentemente mágica e perfeita. Como se ela existisse, né, gente? A Louise queria muito viajar e uma das formas legais que ela encontrou de ir para os Estados Unidos e passar alguns anos no país foi através do visto de au pair. As au pairs, ou os au pairs, porque existem rapazes que dão entrada e tiram esse visto também, inclusive um amigo meu tá lá nos Estados Unidos como au pair, eles moram com uma família anfitriã, podem fazer cursos profissionalizantes no país e até mesmo tirar graduação em alguma faculdade. O trabalho dos au pairs, pessoal, consiste em cuidar dos filhos da família que recebeu ele no país, e essa família também paga um salário mensal, mas com um valor bastante simbólico, já que o au pair não terá custos com aluguel, contas de internet, água e eletricidade. E ainda toda a alimentação é fornecida pela família anfitriã. É basicamente como se o au pair fosse da família e recebesse uma mesada, entendeu? Bom, pessoal, a Louise imaginou que aquela seria sua melhor opção de porta de entrada no país e decidiu que tiraria esse visto, e através de uma agência conseguiria uma família para recebê-la. Mas no caso da Louise, pessoal, ela escolheu esse visto não só pela questão das facilidades que ser au pair proporciona,
mas também porque ela queria viver com uma família americana. Ela queria ter uma imersão completa na cultura e viver o dia a dia de um norte-americano. E em seus melhores sonhos, tudo aconteceria exatamente como nos filmes que ela estava acostumada a assistir. Com isso, no ano de 1996, o visto da Louise saiu e ela embarcou feliz e sonhadora para os Estados Unidos. A família que recebeu a Louise era da cidade de Newton, no estado americano de Massachusetts. Então era lá que a jovem iria morar pelos próximos meses. A família Ipen era composta pelo casal Sunil e Deborah Ipen. Eles eram médicos plantonistas e imaginaram que seria ótimo ter uma babá em tempo integral para cuidar de seus dois filhos, chamados Brandon e Matthew. E foi justamente por isso que eles recorreram ao programa Au Pair, para ter alguém 24 horas por dia cuidando dos seus filhos. Só que não era exatamente esta experiência que a Louise estava querendo. Ela tinha saído de uma cidade pequena no interior da Inglaterra e ela queria mesmo era se divertir. A jovem queria sair para beber e dançar com seus novos amigos, comer coisas diferentes em lanchonetes que até então eram desconhecidas para ela, queria conhecer as casas de jogos da cidade, enfim. E assim ela fez, pessoal, principalmente nas noites em que o casal Ipen estava de folga. Ela aproveitava para sair e voltar somente na manhã seguinte. E como você deve imaginar, isso era totalmente contra as regras da casa. Primeiro porque ela chegava bêbada e cansada, e por isso sem qualquer condição de cuidar das crianças. E segundo, porque os Ipens acreditavam que aquele era um péssimo exemplo para os seus filhos pequenos. O casal fez diversas tentativas de conversar com a jovem e explicar que aquele comportamento não estava de acordo com o que eles haviam contratado, mas a Louise não estava aceitando e rebatia dizendo que nas noites em que o casal estivesse de folga, ela iria sim para os bares e curtir a sua vida. As coisas só pioraram e então os Ipens deram um ultimato na Louise. Ou ela mudava seu comportamento, ou eles fariam uma denúncia formal para a agência responsável pela contratação da jovem e pediriam a troca imediata da babá. Daquele dia em diante, a relação entre a família e a Louise ficou bastante estremecida, mas como ela não queria ter que trocar de família, afinal ela já estava habituada com as crianças e também gostava da região onde morava, ela optou por seguir as regras da casa. Até que em fevereiro de 1997, algo terrível aconteceu. A Louise ligou desesperada para a emergência para relatar que o bebê Matthew, de apenas 6 meses de idade, não estava respirando. Ela disse para o agente que atendeu a chamada de emergência que o bebê havia engasgado com o próprio vômito e que ela já tinha feito tudo para desengasgá-lo, mas que ele não estava voltando. Uma ambulância foi encaminhada para o endereço da família Ipen e algumas horas depois, Louise Woodward foi presa. Mas como exatamente que isso aconteceu, hein, gente? Por que a Louise foi presa? Bom, para a gente entender tudo isso, eu preciso explicar para vocês a dinâmica dos últimos dias na casa da família Ipen. Como eu disse para vocês ainda agorinha, o casal Sunil e Deborah eram médicos plantonistas. E por conta disso, nos últimos meses, eles estavam passando pouquíssimo tempo com seus filhos. E as crianças estavam ficando totalmente aos cuidados da Louise. Acontece, pessoal, que a Louise andava muito distraída. Mesmo depois de receber o ultimato da família de que ou ela mudava o seu comportamento ou seria trocada por outra babá, ela ainda não focava totalmente nas crianças. Ao invés disso, passava horas assistindo filmes e séries americanas, conversando com seus amigos, lendo revistas de fofocas, conversando com os vizinhos da família, e foi relatado mais tarde que as crianças ficavam meio que entregues à sua própria sorte. No dia em que ela chamou a ambulância, porque o Matthew estava passando mal, ele foi encaminhado para o hospital de Boston, que é um dos mais renomados hospitais ali daquela região. Como os pais do menino também eram médicos, eles foram chamados para fazer parte do atendimento do bebê. O pequeno Matthew estava com os olhos revirando, muita dificuldade em respirar e não tinha muitas respostas cognitivas. Uma tomografia revelou que isso estava acontecendo porque a pressão em sua cabeça estava muito alta por conta de uma hemorragia em seu cérebro, que havia sido causada por algum trauma e que provavelmente esse trauma
teria acontecido ainda naquela mesma semana. Exames de raio-x também foram capazes de mostrar que o Matthew tinha uma pequena fratura em seu pulso. Por conta desses e também outros diagnósticos, ficou comprovado que o bebê havia sofrido maus tratos. O hospital então acionou a polícia e tanto o casal Ipen como a babá Louise foram interrogados. Tanto o Sunil como a Débora relataram aos policiais que eles estavam muito ausentes por conta do serviço e que as crianças ficavam 24 horas por dia com a Louise, e por isso eles não sabiam o que podia ter acontecido com o pequeno Matthew. Enquanto tudo isso acontecia, os depoimentos e o trabalho de investigação da polícia, o bebê estava na UTI e entrou em coma. Mas os médicos estavam lutando com todas as ferramentas que tinham à disposição para salvar a vida do bebê. Os policiais então foram colher o depoimento da Louise e pediram para ela narrar os fatos que antecederam a sua chamada de emergência. Ela disse que foi ver o Matthew em seu berço e ao chegar lá percebeu que ele estava estranho. Ele apresentava dificuldades para respirar e os seus olhos estavam revirando, como se ele estivesse convulsionando ou algo do tipo. Ela imaginou que ele tivesse engasgado com seu próprio vômito e fez todas as manobras de primeiros socorros que havia aprendido no seu curso de 4 dias, que era requisito mínimo para conseguir o visto de au pair. Quando ela percebeu que não estava resolvendo, ela colocou o bebê de volta na cama e ligou para a emergência. Mas qual foi o principal problema em torno do depoimento da Louise? E por que ela acabou sendo presa após as autoridades concluírem o seu interrogatório? Bom, pessoal, a Louise era uma jovem britânica que estava vivendo nos Estados Unidos. E embora o idioma seja o mesmo, ou seja, o inglês, as palavras têm significados diferentes, assim como acontece com o português europeu e o português brasileiro. Então, durante o seu depoimento, tiveram algumas lacunas por conta da diferença do idioma, e a mais grave de todas elas foi justamente o momento em que a Louise relatava que deixou o bebê na cama, pois ela utilizou a palavra popped. Ela disse, I popped him on the bed. Essa frase, em tradução livre do inglês americano, seria algo como eu joguei ele na cama. E isso parece ser uma ação bastante rude e até mesmo violenta. Acontece que se ela estivesse no Reino Unido, em seu país de origem, essa mesma frase seria interpretada como algo do tipo eu coloquei ele na cama. Veja que agora a ação parece ter sido mais suave e cuidadosa. Mas de qualquer maneira, por conta dessa diferença entre os idiomas, as autoridades acreditavam que a Louise havia jogado o pequeno Matthew com força na cama, fazendo ele bater a cabeça e lesionar o seu cérebro. Para piorar ainda mais as coisas para o lado da Louise, a maneira displicente com que a Louise deu seu depoimento não ajudou em nada, pois ela parecia literalmente não se importar com a saúde e o bem-estar do garoto. Os médicos chegaram à conclusão de que o estado do Matthew poderia ser proveniente da síndrome do bebê sacudido, que nada mais é do que uma lesão cerebral grave resultante do balanço agressivo de um bebê ou de uma criança pequena. Agora, quando se junta esse diagnóstico com o depoimento insensível da Louise dizendo que jogou o bebê na cama, pronto, o resultado veio logo em seguida. As autoridades passaram a acreditar que ela era culpada de tudo o que estava acontecendo com o bebê. Enquanto tudo isso acontecia, o pequeno Matthew passava por uma cirurgia para tirar a pressão do seu crânio. A cirurgia foi muito bem sucedida. Os médicos conseguiram estabilizar o menino, mas infelizmente apenas 5 dias depois, no dia 9 de fevereiro, o pequeno Matthew veio a óbito. Como você já deve imaginar, as mídias enlouqueceram com essa história. O caso teve repercussão tão rápido que os pais da Louise, a Sue e o Gary Woodward, ficaram sabendo da prisão da sua filha através da televisão. Os noticiários estavam frenéticos e passaram a chamá-la de a babá britânica assassina. Mas do outro lado do oceano, a cidade onde a jovem nasceu e cresceu não aceitou muito bem essa definição. A cidade inteira se mobilizou porque eles acreditavam que a Louise era totalmente inocente. Eles fizeram uma arrecadação pública e conseguiram levantar o valor de aproximadamente $180 mil, que foi mais do que o suficiente para os pais da jovem viajarem até os Estados Unidos e ficarem em um hotel na cidade até que tudo fosse resolvido.
Ah, e é claro, o dinheiro também serviu para pagar bons advogados para conduzirem a defesa da Louise. A essa altura, pessoal, a jovem já tinha passado por um teste do polígrafo, que atestou com 95% de exatidão que as informações que Louise deu de que não tinha feito nada de ruim para o Matthew eram totalmente verdadeiras. Só que os agentes que aplicaram esse teste na Louise relataram que o fato do teste apontar que ela estava falando a verdade não queria dizer que ela estava falando a verdade, mas sim que ela acreditava que estava falando a verdade. Confuso isso, né, pessoal? Porque para que serve esse teste então? Não serve para nada, né? Se no final o resultado dele não vale de nada. Enfim, o que prejudicava muito a Louise é que ela era aquele tipo de pessoa que ri de nervoso, sabe? Ela nunca tinha passado por uma situação daquelas e pelo fato de ficar muito nervosa, ela acabava rindo. Eu confesso que eu também sou assim. Eu não sei, mas quando eu fico muito nervoso, eu dou risada. Vocês também são assim? Eu sei que tem muita gente que tem esse mesmo comportamento. Tanto no seu depoimento inicial quanto no teste do polígrafo, ela dava risada. E esse comportamento estava deixando as autoridades muito irritadas. A Louise se declarou inocente da acusação de assassinato e por isso ela foi a julgamento. O julgamento da Louise começou em outubro de 1997. A promotoria estava afiadíssima e muito animada para condenar a jovem. Mas do outro lado, a defesa estava armada até os dentes e confiante de que salvaria sua cliente da condenação. A defesa chamou uma equipe médica, incluindo um neurologista, um ortopedista e um pediatra, que afirmaram que o quadro do Matthew podia ser fruto de pequenas quedas que teriam facilmente acontecido enquanto ele aprendia a engatinhar, e afirmaram ainda que aquilo não ocorreu de uma única vez, e sim ao longo de semanas, e que se os pais do bebê estivessem mais atentos aos seus filhos, principalmente por eles serem médicos, eles poderiam ter salvo a vida do Matthew. Em contrapartida, a promotoria trouxe uma outra equipe médica para testemunhar e eles afirmaram taxativamente que o destino do pequeno Matthew foi traçado por conta de uma série de maus-tratos e chacoalhões. Entretanto, a pedra no sapato da promotoria, pessoal, é que eles não tinham provas de que a Louise feriu o Matthew intencionalmente. Com isso, o juiz propôs que fosse aceita a opção de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e presumiu que tudo poderia ter sido um acidente. A defesa, para corroborar essa versão, chamou a própria Louise para testemunhar. Mas foi aí que tudo saiu do controle e deu tudo errado. A jovem sorria enquanto falava e chegou a rir durante o seu testemunho. Were you actually rough with Matthew? I don't think so. Did you ever hit Matthew Eapen? No. Did you see Matthew Eapen's head become injured? No. And you just slam Matthew Eapen? No. Por conta disso, o juiz anulou a credibilidade do testemunho da Louise e tirou a possibilidade de homicídio culposo e deixou que o júri decidisse qual seria o destino da jovem. O júri deliberou e voltou com o veredito de culpada por tirar a vida do Matthew Eapen, de 6 meses, e recomendou a pena de prisão perpétua. O juiz acatou a recomendação do júri e dessa forma Louise Woodward foi condenada à prisão perpétua, com um mínimo de 15 anos para pedido de liberdade condicional. Esse veredito, pessoal, causou vários protestos, tanto nos Estados Unidos quanto no próprio Reino Unido, principalmente porque os pais do bebê tinham sido isentos de toda a responsabilidade pelas crianças, e também não existiam provas concretas de que a Louise tinha feito algo de mal para o Matthew. Então ela foi basicamente condenada por não conseguir controlar o seu nervosismo, porque eles não tinham mais provas do que isso. Então era uma garota de 19 anos, presa com uma sentença de prisão perpétua apenas pelo seu depoimento e testemunho. Isso revoltou muita gente e fez com que o juiz voltasse atrás e aceitasse novamente a possibilidade de homicídio culposo. E foi isso que ele fez. Ele mudou totalmente a condenação da jovem Louise e a sentenciou a 9 meses de prisão por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Todo esse processo demorou um tempo, e como a jovem já tinha cumprido 1 ano de prisão quando a sua sentença foi alterada, ela acabou sendo libertada imediatamente. Depois de tudo isso, a Louise voltou para a Inglaterra, se casou e teve uma linda filha. Esse caso, pessoal, levantou vários pontos para mim que eu acho que são necessários ser discutidos. E eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, combinado? Primeiro ponto. Os pais devem se ausentar tanto dos cuidados de seus filhos e deixarem eles serem criados integralmente por babás? Segundo ponto, eu sou totalmente contra o castigo físico nas crianças. Acho que bater nunca é a solução, mas eu sei que ainda existem muitas pessoas que pensam que essa seja a melhor maneira de educar as crianças. E qual que é a sua opinião sobre isso? E terceiro e último ponto, vocês acham que a Louise estava apenas rindo de nervoso mesmo ou ela estava debochando do sistema judiciário? Será que ela realmente é inocente e tudo foi uma fatalidade ou será que ela mesma foi a responsável por tudo que aconteceu com o Matthew? Pessoal, é muita coisa para se pensar, não é mesmo? Volta um pouquinho no vídeo, dá uma olhada de novo no vídeo dela durante o julgamento, dando risada, e me fala se a cara dela é cara de quem é inocente ou de quem só tá com medo de ir pra cadeia. Bom, de qualquer forma, pessoal, se ficou até aqui comigo, como sempre, não esquece de deixar o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.